Boa noite a todos. Boa noite. Chamado. Israel Lopes de Araújo. Presente. Cláudio Rosário Rodrigues. Presente. Avenida Paixão Guerreiro. Presente. Jair Alves da Silva Filho. Presente. Josimar Jesus Ferreira. Presente. Valquíria Maria Veloso. Presente. João Pedro Soares, eu presente. Pablo Herbert. Presente. Gilmar Rodrigo Vieira. Pauta da 7ª reunião ordinária da Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Preto. Leitura de correspondências, solicitando informações e ofício de requerimento e indicações. Correspondência. Ofício número 341 do Gabinete Prefeitura Municipal de Diamantina. Convite para o Fórum das Cidades Protegidas. Ofício de lábio do vereador Pablo F. da Silva Santos. Indicação número 017/2025, de lábio dos vereadores Gilmar Rodrigo Vieira e Pablo F. da Silva Santos. Indicação de número 18, de lábio do vereador Pablo F. da Silva Santos. Indicação número 019/2025, de lábio do vereador Pablo F. da Silva Santos. Requerimento número 002/2025, de lábio dos vereadores Gilmar Rodrigo Vieira e Cláudio do Rosário Rodrigues. Leitura da proposta de projetos de lei em tramitação. Projeto de lei complementar número 001/2025. Altera a estrutura administrativa da Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Preto, do Estado de Minas Gerais, para criar cargo público e dar outras providências. Projeto de lei complementar número 002/2025. Altera a estrutura administrativa do município de São Gonçalo do Rio Preto, alterando e atualizando a lei complementar número 003/2025 da outras providências. Projeto da lei número 009/2025 dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2026 e das outras providências. Projeto de lei número 0011/2025 institui o Conselho Municipal da Pessoa Idosa do município de São Gonçalo do Rio Preto e dá outras providências. Projeto de lei número 012/2025 autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito adicional especial ao orçamento vigente das outras providências. Projeto de lei número 013/2025 dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Alimentação Escolar. Projeto de número 014/2025 dispõe sobre a fixação de subsídios dos secretários municipais do município de São Gonçalo do Rio Preto para a legislatura 2025 e 2028. A ordem do dia ela é sem proposições. O projeto de lei que se retrata sobre o subsídio dos secretários municipais, que é o projeto de lei número 014/2025, ao decorrer da reunião, o nosso advogado ele vai falar para a gente um pouco. Não é isso, doutor? Não, ao longo. Então, o ofício do prefeito municipal de Diamantina, senhor Jefferson Giordano Bulgarelli. Cumprimento cordialmente, veio por meio deste convidar vossas senhorias a participar do Fórum Protegidas, a ser realizado no município de Diamantina, no dia 18 de junho de 2025, como parte da programação oficial do projeto corretor na Real. Esse é um convite do prefeito de Diamantina para os vereadores do município. Mais informações pode ser com o presidente e com as meninas do administrativo. Ofício do Pablo. Assunto: solicitação de informações sobre o funcionamento do posto de saúde da comunidade do Alecrim. Ofício do vereador Pablo, ele pede a solicitação de cronograma de manutenção das estradas vicinais com uso da patrola municipal. Ofício do vereador Pablo, ele solicita informações sobre ligações de água indicadas anteriormente. Indicação, ofício, esse já é de indicação. O Pablo pede ao Poder Executivo do município que promova providência à guarda adequada dos dois equipamentos de pulverização que se acoplam ao jerico do município, os quais atualmente se encontram em local inadequado, expostos ao tempo, muitas vezes deixados no chão ou em meio ao mato, sem a devida proteção e manutenção. A outra indicação de número 18/2025, ele pede que o Poder Executivo do município promova o melhoramento da rede de abastecimento de água que atende as comunidades
de Capão Bonito e Barreiro. Indicação de número 19 de 2025, o vereador Pablo ele pede que o Poder Executivo do município providencie a interdição da rua da feira aos domingos, durante o período de realização da feira livre, e que sejam instaladas tendas para proteção contra o sol, beneficiando feirantes e frequentadores. Você quer falar sobre eles, Paulo? Muito bom. Requerimento número 002/2025. Os vereadores, que é o assunto da solicitação de informações sobre os gastos públicos realizados durante a festividade promovida na comunidade do Alecrim. Os vereadores, ao final signatários, nos termos do artigo 333 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Preto, vem por intermédio de solicitar que, ouvido o plenário, seja solicitado o digníssimo prefeito municipal, senhor Dilson de Fátima Moreira, e apresente um documento próprio detalhado todas as informações referentes aos gastos públicos realizados durante as festividades promovidas na comunidade do Alecrim. Essa será a pauta discutida na 7ª reunião ordinária. Sobre a indicação de melhoramento de água lá na comunidade Capão Bonito e Barreiro, né, uma coisa que a gente já vem lidando com isso, né, Claudinho, há muito tempo lá, e todo dia tem cobranças, né, em cima de vocês, da gente, sobre isso. Então, já um morador solicitou hoje novamente, eu aproveitei já para fazer a indicação. E a gente vê o que pode estar fazendo lá na comunidade. Inclusive, eu nem pus aqui, em falar do Poço Artesiano, nós já tínhamos até conversado sobre isso, né, anteriormente. Sobre o equipamento, eu e o Gilmar, essa indicação é minha dele, está lá perto da creche, um equipamento de pulverização, né, Zé? Aí a gente pede para, né, arrumar um lugar, tem mangueira lá já rachando e tudo, lugar para estar aguardando de melhor, né? Não, na hora que for precisar de aproveitar ele, não vai ter como estar funcionando. E outra solicitação é interditar a Rua da Feira, né, aos domingos. Já teve algumas decorrentes lá, né, a gente já pediu, agora oficializando, de quase acontecer acidentes, porque carro fica passando, as pessoas parece que às vezes, as pessoas não têm consciência. Então que a gente caça uma melhor forma de estar interditando lá, não sei, furando o chão, pondo uma barra fixa, né, que pode estar fechando com corrente, alguma coisa desse tipo. Outra coisa sobre as tendas, que a proteção do sol, né, para a gente que vai na feira todos os domingos, chega a certa hora lá, fica difícil, até mesmo para os feirantes, igual tem a Joca, tem aquela outra moça lá, com barraca, eu esqueci o nome dela. Chega uma parte do dia que o sol bate todos nela, faz pastel lá, como é o nome dela? Zinha. Então já fica naquele calor lá, joga também na cachapa. Com o sol é bem difícil para eles. E os ofícios, né, requerendo saber qual é a trajetória que vai ser para estar acontecendo o que já foi iniciado lá no Alecrim, a rede de água,
A gente quer saber o cronograma, como vai ser, se vai continuar lá, de lá pra onde que vai. Né? Mas depois tem a sequência de cronograma. E da Patrol também, o melhoramento da estrada, a mesma coisa, como que vai ser o cronograma, para a gente dar informação melhor para a população, né? E sobre o posto de saúde do Alecrim, porque há tempos o pessoal lá já me pergunta o que é e tal, e eu não tive essa resposta para dar. Então é isso que a gente quer esclarecimento sobre essas pautas. Mas o que vocês querem saber sobre o posto de saúde? Qual o atendimento, o horário de funcionamento que vai ser testado lá. E se possível, né, pregar lá para eles, não está sabendo. Nós estamos organizando os atendimentos e vamos ajudar. Obrigado. Porque teve nova organização, né, com a ida também do dentista para lá, então a gente teve algumas modificações de horário e alguns equipamentos também que a gente levou para lá, mas está se organizando e a gente vai. Mas muito bom. Obrigado. E assim, é muito importante e bom, bacana vocês terem vindo hoje, né, a maioria dos secretários aí, porque é bom participar dessa reunião, porque o que acontece? Às vezes a gente faz algumas indicações e fica meio vago, né? Já tem um projeto aí para a gente votar para vocês. Eu acho importante a valorização dos secretários, mas igual a gente estava conversando no anterior ali, que a gente cobra muito, né? Porque a gente é cobrado também, tem que cobrar, a gente tem que fazer essa função. E mais que merecido, né? Vocês serem gratificados pelo serviço prestado. E a gente estava até brincando, né? Que a cobrança cada dia que passa aumenta, né? Porque as demandas vão aumentando e que depender da gente, que vocês precisarem também para estar resolvendo essas demandas, pode estar contando. Acredito que a maioria aí está à disposição. Eu queria só falar um pouquinho sobre a água do Capão Bonito, é coisa rápida. Só assim, a água do Capão Bonito não é uma questão só de melhoria de abastecimento. É uma questão de conscientização que a gente tenta fazer com a população que mora na parte mais baixa, porque a rede é muito extensa. Para quem conhece a rede, eu acho que o Girinho conhece bem a rede, Israel conhece bem a rede, é uma rede muito extensa. E ela não é uma rede que ela tem um abastecimento, um reservatório lá na nascente. Então ela vem todo esse trajeto, aproximadamente uns 4 quilômetros, ou mais. E aí ela vai tirando dos galhos. Ela não tem um outro ponto de reservatório. Então a gente já fez de tudo, eu acho que dos 4 anos da gestão, na gestão anterior, né, que é a sequência agora, ali eu tenho praticamente um funcionário que é quase exclusivo para atender Capão Bonito. Não fica igual eu vi no vídeo que o rapaz falou para você, que se olhar cano estourado, não. Se olhar, se tem alguém desperdiçando. Fica difícil para você fiscalizar isso aí de verdade, assim, achar. Você não acha, você vai, na hora que você vai, de repente o Cláudio passa lá, daqui a pouco a água está caindo. Não demora muito, a água já está caindo lá. Tanto que eu tenho os áudios aqui, assim que eu vi, eu comentei com o Cláudio, ele falou para mim, olha, Cláudio, eu tive lá, Dedé não me reclamou, que é o outro morador mais alto lá, só o Antônio reclamou. E aí a questão do poço artesiano. O mesmo morador que te fez essa reivindicação, ele falou que ele é um dos que é contra usar o poço artesiano, porque ele faz questão da água de latinha. É só uma pergunta que eu vou te fazer, se ele não questionou isso aí. Eu tive até com o Dedé mesmo, né, hoje ainda. O de Dedé tá caindo lá só à noite, o Dedé falou. Mas isso, infelizmente, é questão da... E o do poço artesiano, ele não falou que não queria, não. Ele até citou o poço, ele falou que tem um poço lá que está inativo. Aproximadamente... E aí eu peguei e falei com ele, a gente pode conversar com
do executivo, e o que pode ser feito com esse poço que talvez iria abastecer vocês aqui nessa parte. Isso é tranquilo, é questão da gente pedir para ligar. Não foi feito ainda, exatamente por isso que eu vou ligar um poço e comprar uma briga com os moradores. Que eles fazem questão, eu vou deixar bem claro, eles fazem questão da água de ladinho, que eles dizem que aquela água foi cedida para eles lá em cima. E não, isso é uma questão que a gente vem debatendo com eles há tempo. Eu já fiz de tudo para me melhorar aquilo lá. Eu arrumei a travessia do rio, você deve ter visto lá, eu arrumei. Ali tinha um problema, passava dentro daquele terreno branco, estourava a cana direto, eu arrumei. A gente tem feito algumas melhorias para atender lá. Só que, infelizmente, a população da região de baixo não ajuda. Se eles ajudassem um pouquinho mais, eu acredito que a água subiria lá porque ela sobe. De vez em quando o Cláudio está lá, vai fazer uma manutenção, de repente a água está caindo em cima. Então alguém joga fora. Agora o difícil é você achar essa pessoa. Ou a denúncia. De repente seria viável a gente fazer, né? Conseguisse fazer uma rede para atender só eles lá de cima, vindo da nascente, ou fazer uma reunião com eles, né? E pode estar chamando a gente, que nós vamos também, para o funcionamento do posto. Ou colocar drones e tudo. Do Falar posto, assim, não, eu do acho posto. eu acho Sim. que Também dei essa ideia. porque, entendeu? É só para vocês entenderem que não é um lugar que fica esquecido lá. Não fica sem água. Ele também falou para você que ele tem uma nascente dentro do quintal dele? Falou, mostrou. Então ele só fica sem água se quiser, né? Aí, mas é só para pontuar, para justificar que a gente tem para resolver isso lá. Não é de agora, não. Mas aí Vamos tentar achar a melhor solução, né? De repente a gente faz uma reunião com eles lá, decide, faz um levantamento para fazer uma outra canalização para estar levando água só para eles lá em cima. Bacana. Né? E na hora que vocês precisem, a gente pode marcar, conversar, bater um papo. E às vezes, de repente, mais gente engajada em mudar o pensamento deles, de repente ligar o poço artesiano, gente, vamos ligar. É água limpa, é água boa. Melhor que mais limpa do que a outra. Né? É melhor do que a água. Então, de repente, a gente conta com essa ajuda aí, desse convencimento. Não, pode contar o dia que vocês quiserem fazer a reunião. Ela está chamando que nós. Boa noite. Quero cumprimentar os colegas vereadores aqui, o doutor Fernando e o doutor Marcos, né, cumprimentar todos vocês aqui presentes. Falando, né, da água, do curso artesiano, me surgiu só uma dúvida aqui. Lá já tem energia? Não, então, é isso que eu falei. A questão é CEMIG. A gente pede CEMIG ligar. Ele, na verdade, tem energia. Ele está na energia de. Sempre ideia, tá? Não vai funcionar. Tem que trocar o É só isso. É questão de ligar e a gente fazer uma rede, uma caixa lá em cima, a gente abastece primeiro o pessoal que está naquela parte mais alta. Isso já foi proposto, tá, Cláudio? Por várias vezes, eu acho que você sabe mais ou menos isso aqui já foi proposto. Não sei que tem, né? Uma conversa, Mas a gente conta com a colaboração, porque de repente mais gente convence, né, cara? Mostra para eles a dificuldade e a gente convence e a gente põe isso para funcionar. Falando de água, né? Água é um problema todo canto. Nós temos uma Copanol aqui que a gente paga todo mês e todo dia tem uma reclamação. Graças a Deus a nossa é de graça, mas a gente corre atrás. Né? Exatamente. Eu queria aproveitar algum momento, falou de água, eu tive na da Lagoa. Eu queria pedir você para que você não queria como colocar água na caixa lá do grupo. Vai. Na caixa, no reservatório. Mas a gente já está com encanamento comprado, eu vou ter que fazer, foi furado um outro poço artesiano pela prefeitura de Senador e a gente ficou de fazer a doutora. Sim. Eu tive com o Alex, pode ficar tranquilo. O material já está comprado. Cara, realmente, a gente está dependendo de se organizar a questão de demandas de máquina mesmo, que esse mês foi puxado para a gente fazer. Isso lá também está no cronograma, não é enrolação isso aí, viu? Que às vezes fala cronograma, mas é porque a gente tem que cumprir o que começou. Eu comecei lá no Alecrim, eu tenho que terminar aquela parte do Alecrim, pegar as demandas e ir fazendo, e lá a gente vai fazer. Lá, como é mais simples, eu acredito até que dá para a gente furar a fila, vamos dizer, porque é uma questão de lá de abastecimento mais rápido. E é só uma rede de doutoras, eu acho que são 500 metros mais ou menos de... O Alex falou que eles já vão equipar o curso já. Exatamente, eu estou com encanamento. Porque o Pipa tem ido lá.
Então, mas o que eu tô falando lá é questão depois, lá eu acho que lá não tem nada, é o pipa só. Então, lá eu acredito que a gente pode até dar uma furada na fita com Poderia colocar no depósito do grupo, É isso mesmo. entendeu? Já estou no Tem canamento uma família lá que está usando No alecrim água tem só como. por conta, entendeu? Porque ele não está colocando no reservatório do grupo, ele fica sem. No E aí você alecrim tem vai que começar colocar no com... reservatório, porque ele vai cair para todo mundo. A gente vai desafogar as máquinas aqui e voltar, porque no Alecrim eu ainda preciso de um pedaço com máquina lá. A gente já desceu a rede bastante já pegou na barragem e já descemos bastante já com ela já, sabe? A gente vai atravessar e pôr na caixa d'água. Já conversando com os donos do terreno que a gente vai passar, ter que mexer, né? Já tá tudo conversado com a... Esqueci o nome dela, a senhora lá, você sabe o nome dela? Lá, né? Então pode ficar. Lá é a sequência, lá eu tenho que, é a primeira comunidade que eu já iniciei, eu tenho que ter mais. Obrigado. Eu vou só reforçar uma informação. Só um minutinho, eu queria falar dois anos. Não, é sobre falando, Clarinho, sobre colaboração de moradores. Eu flagrei um cara desviando a água para Lambicar, na época lá. Totalmente desviou a água toda para Lambicar. Resultado. Até o irmão dele estava querendo brigar com ele por causa disso. Mas foi preciso flagrar, porque o que ele fazia? Ele botava uma bica, ele botava a caixa d'água dele, a prefeitura foi lá, arrumou uma caixa d'água grande para ele trabalhar com retorno. Uma bombinha, botou tudo lá bonitinho para ele. O que ele fazia? Ele botava uma bica de banana em cima da caixa d'água, ele deixava ela com mais ou menos um terço, 2/3, e a água ia embora. Ele usando a lambique e ela ia embora. Não estava usando o retorno. Eu cheguei lá e liguei a bomba, ele estava dormindo, cochilando, ele veio de lá de frente, eu vou ter que... Falei, não, pode deixar que eu já liguei a bomba. Aí eu conversei com ele, mais sério um pouquinho, não ficou muito satisfeito não, mas pelo menos parece que parou. E também teve um cara, não sei se ele falou comigo, que tinha gente lá embaixo irrigando cana com a água dele, essa água da comunidade. A gente tem esse problema sim. Não tem, tem um que tiraram. Aqui uma dona ali embaixo também fez 2 ligações, 2 canos. Você já tirou um? Ali da vida, é a de Juarez ali. Tem 2 saquinhos. A dona foi lá, eles mesmos foram lá, botaram o no cano e fizeram uma segunda entrada de água. Tem que tirar, mano. Ela está com 2, viu? E os vizinhos já estão reclamando disso lá. Mas como falar, não, vai tirar uma, então tá bom. Porque ela cismou que se pegar lá de cima da estrada, ela vai ter mais água na casa dela do que a outra. Sai de lá, a geral. É só para, tanto para ti para Clarinho, que tem uma coisa, igual o Clarinho falou, que eles usam lá. Procura saber, vou passar a informação concreta na água, que não é para Comital, não é para Fumê, não é para Capão Bonito, não é para ninguém. O proprietário da água, a mãe dele está lá, viva, para garantir. E para quem recebeu aquela água, se chama André do Açude. Não tem mais ninguém. Que lá tinha, quando a água era de Lulu que abastecia, colocamos lá voluntariamente para 8 famílias só. Nós que compramos o cano, que abrimos, colocamos o cano de gama no lugar que estava muito fraco, reunimos um mutirão, a prefeitura deu um depósito que a gente colocou lá. E fizeram para atender só 8 famílias. Não tinha mais que isso. Hoje tem que ser Com o Lulu. Lá, brigou e cortou a água que passa dentro do terreno dele, foi e cortou. André, com o rival com o Lulu, foi bom por isso, que aí André foi correr atrás para ajudar o pessoal para pôr água para bater de frente com o Lulu, que senão nem sei que ruim que ia sair. Ladinha forneceu a água para André e falou, estou dando a água que é para você. Se fosse para qualquer um desses outros, eu não autorizava entrar aqui dentro para tirar, ia ter que tirar lá embaixo, mas aqui dentro só com briga. Agora, como você está vindo, está autorizado. Pode trazer o relatório e colocou. Foi registrada, documentada, como Ladinha, Margolho, deu a água para Louro e para André e André dividiu. Para 8 pessoas, atendia só 8 famílias. Dali, das 8 para baixo, que coisa, todo mundo foi começando, encaixando um canto, a fulana morou ali, e colocando. A mesma rede que foi colocada lá no relatório para 8 pessoas, hoje a gente, digamos, se desse umas 60 ou mais. 60 pessoas. Aí você vai falar para mim que essa água vai fornecer para o pessoal como, senhor? Não vai dar conta. Nunca. Se tivesse colocado para 60 e tivesse caído para 8, tudo bem, mas colocar para 8 e que ele vai atender 60, bem como? Então lá não adianta ninguém falar que a água eu me ganhei, é fulano, ciclano, não tem lá. Registrou depois,
pela prefeitura para não acontecer igual o Lulu fez, de ir lá e cortar. Então hoje, para eles cortar, já fica mais complicado, que a água está registrada. Só isso. Mas não tem assim ninguém batendo no peito e falar que a água é minha daqui. E as pessoas que fazem sacanagem, que fazem, que batem de frente e falam, não, a água está aqui desse jeito, que vou usar desse jeito. Todo mundo já sabe, todo mundo vê. Inclusive, eu vou dar exemplo que você deve ter citado. Ah, mas fica lá em cima, eu moro no jardim, eu moro. Agora eu não desperdiço, não. Eu vou lá na casa de 1000 litros e vou lá. E se eu falar com você que eu não moro, eu tô mentindo. Você vai chegar e falar assim comigo, como que você não gosta, você tem tudo verdinho? Mas é usando sem desperdício. Inclusive, na hora que ela não cai, eu falo com o Claudinho, Claudinho, o problema dela tá lá pra cima. Quantas vezes o Claudinho dizia? Eu falo com ele, pode ir lá. Quando ele vai olhar lá, teve vez ele lá perto de casa, para você, tá vendo aqui na caixa aí? Não tem água não, tá água. Quando ele vai lá em cima, quando ele volta, a água tá caindo. Por quê? Alguém tá fechando a água, alguém tá fazendo molecagem com a água. Porque se você não acha a água estourada e ela volta a cair normal, por quê? Então, tem algo, falta, digamos assim, é punir, que achar as pessoas que aprontam com a água já tem nome e sobrenome. Mas desde lá falar que a água lá é deles, que vai exigir que é deles, não existe isso documentado, nada disso. Obrigado. Então, Claudinho, vamos falar sobre o Zé quer trabalhar. Rapidinho. Sim. Eles estão falando sobre o volume de água. Desculpa que eu me errou. Essa semana chegou uma multa de R$10 mil naquela água. Porque lá não pode tirar mais que a quantia que está lá. Porque tem que tirar uma quantia igual está na outorga. E no decorrer do tempo a gente pôs mais uma caixa, aumentou a multa, chegou essa semana R$10 mil. Lá no Capão? Do Capão. Do Capão Bonito. E quem que é que está fiscalizando esse? É o pessoal do Realmente, o pessoal da outorga, eles vieram no ano passado, eu acho. passado a multa chegou. E essa multa ela vai para quem? Essa multa é a prefeitura que paga. Prefeitura? Nós temos que decorrer, sabe? Sim. Mas eu acho que não vamos conseguir não, porque a quantia da outorga é comprar um cano de 50. Aí aumentaram um pouco a mais, eu não sei como é que tá lá, porque eu vou falar a verdade, eu até peço desculpa que eu nunca fui lá. Se der uma Eu conheço. Lá tem duas taxas, né? Lá tem Mas uma tem chamada, uma posição, eu nunca voltei meu cano lá, ué. mas aumentou o reservatório, Não. é 30 mil litros tem lá. Mas você pode pôr até 100, se a saída é só de 20 e continua de 20, você pode pôr 200 mil, você só está usando 20, a saída de 20 não alterou, não. É porque eles fazem uma medição. Então, mas a medição, a vazão é na tubulação, ué. O total que está sobrando fora da caixa está menos do que está caindo. É. Então, pela lei ambiental, você não pode tirar mais que um terço de qualquer curso d'água. Não. 25%. Posso prosseguir a pauta, presidente? Pode. Projeto de lei número 014/2025 dispõe sobre a fixação do subsídio dos secretários municipais. O doutor Fernando vai dar o parecer jurídico dele, né, doutor? Boa noite a todos. Desculpa. Na verdade, esse projeto estava na pauta até ainda há pouco. Eu não parecia para ser votado. Mas a assessoria entendeu que a estimativa do impacto econômico financeiro não está de acordo com a prescrição legal. Então, o que acontece? Que está no artigo 15, 16 e 17 da Lei Complementar 101. Então, com isso, esse projeto foi retirado de pauta para que seja complementado a estimativa do impacto econômico e assim, de fato, quando você percebe, quando você analisa, e aí obviamente que é uma matéria estritamente contábil, ele não traz, né, os cargos e o aumento, ele traz só o valor global. E com isso a assessoria entendeu que é necessário alterar a estimativa para adequar o artigo 16 da Complementar 101. Então, com isso, ele foi retirado, estava pronto para a votação, ele foi retirado para a próxima reunião. Então, está tudo pronto, bastando somente o impacto. E também esse impacto chegou hoje aqui na Câmara às 17h58, se não me falha a memória, foi o vereador João Pedro que nos encaminhou. E aí foi pela assessoria, e a assessoria entendeu que essa estimativa não está de acordo. Então, na verdade, ele foi retirado de pauta não por questão de parecer jurídico, mas por questão meramente contábil.
Aí com isso, né, e aí para complementar, já que foi retirado de pauta, eu não vou apresentar o parecer jurídico nessa reunião. Aqui na pauta consta só esses assuntos, presidente. Se o senhor já... Só um complemento, aí a gente já antecipa também. O mesmo aconteceu com a estimativa do impacto econômico financeiro referente ao desmembramento de secretarias, tá? A assessoria entendeu da mesma forma. Então, na verdade, vamos devolver os dois impactos para que sejam corrigidos, constando lá os cargos, os valores, e de acordo com o artigo 16, o impacto que prevê o gasto no exercício em que é implementado e nos 2 exercícios seguintes. Então, com isso, vai devolver os 2, porque volta os 2 na próxima reunião. Inclusive, achei interessante até extraordinário. Mas, basicamente, é só a estimativa. Um momento. E outro projeto que vinha para votação da Câmara? A retirou? Sim, sim. E algum que não estava de acordo. Quer falar com Ô, presidente, boa noite a todos. A você, secretário, gente, a nossa parte você pode contar com a gente. Talvez chegue lá fora, você os vereadores, mas é só para a gente trabalhar dentro da norma, para que se futuro aconteça algo, a gente está reservado e não vai sobrar nada para a próxima gestão. Você pode ter certeza, se for vontade do presidente, uma reunião extraordinária, você pode ter certeza que a gente é reunido com a Câmara, com a Prefeitura, o Executivo Legislativo, então você pode ter certeza que é de grande valia, é importante, mas é só para trabalhar dentro do trâmite. E o presidente decidir aí, é decidido ter uma reunião extraordinária para estar resolvendo isso para vocês. Só para deixar claro. Valor do secretariado, né? Mas porque o impacto chegar para a gente, mandar para a assessoria, a gente pode marcar até a extraordinária, para a gente estar resolvendo. Só porque chegou para nós agora à tarde e a gente não estava confortável para ser votado, mas nós vamos. A gente sempre valoriza os secretariados, não só o secretariado, a todas as meninas aqui, que trabalham aqui dentro. A gente não está contra, mas. Eu tinha mandado junto com o esqueleto do projeto para Isabel. Mas sim. Só não Não, gente, só o impacto ele veio. O impacto ele veio. Ele está incompleto. É porque ele veio sem assinatura primeiro, eu recebi ele mais cedo aqui, e agora à noite ele veio com assinatura. De 5h58 ele veio com assinatura. O que acontece? E aí quando eu falo que é uma venda contábil, o que a assessoria entendeu? Que o impacto que foi encaminhado, eu mostro para vocês aqui, ele não trata, e está aqui para quem a gente pode passar para todo mundo, ele não trata aqui dos cargos, ele trata do montante global. Então ele estima a receita corrente líquida, a despesa com a aplicação da lei. E na verdade é o seguinte, são 2 impactos. Nenhum dos 2 trata qual lei. Então, ou seja, nem saber qual o impacto que é para cada lei, são 2 leis. Uma que desmembra a secretaria, então que despesa, e aí de acordo com o artigo 15, também lá da complementação de 1, eu preciso ter o impacto. Então, ele não trata, em nenhum deles, ele trata de qual lei se refere. Se ele for feito, e aí, gente, mais uma vez, a matéria é contábil, então eu não tenho competência para poder falar de impacto, de estimativa de impacto econômico financeiro. Está lá no artigo 16. Então, ele não trata nem de que lei, ele fala o seguinte, o impacto financeiro tomou por base PPA 2022, ele não trata nem de qual lei, nem de qual situação. Nenhum dos 2. Então eu tenho 2 leis, com que eu tenho 2 impactos, e eu não consigo distinguir um do outro, tendo em vista que ele não menciona de que lei nós estamos tratando. Eu posso encaminhar, João Pedro encaminhou para mim, e a gente pode encaminhar para todos que precisarem. Então, por esse motivo que a assessoria entendeu
que ele deve ser ajustado à determinação legal que está lá no artigo 16 e 17 da Lei Complementar 101, para poder ficar de acordo com o que estabelece a lei. Isso, basicamente só isso. O impacto veio. Quando eu disse 1758, eu me refiro com a assinatura do prefeito municipal. E aí, inclusive, lá no inciso 2º do artigo 16, vai falar que o ordenador de despesa, nesse caso do prefeito, ele tem que declarar que tem condições de pagar. Então, a assinatura para completar essa determinação legal do inciso 2º só vem às 17h58. Mas, para mim, do ponto de vista jurídico, isso não pesa. Essa questão que eu disse é uma questão contábil, não jurídica. Então, por esse motivo que ele foi. E aí, o artigo 15 vai falar que será não autorizado, ilegal, lesiva ao patrimônio público os projetos de lei que impactam a administração por mais de 12 meses sem estimativa de impacto não financeiro. Doutor, e o parecer também é do contábil, né? No caso do... Tem o meu jurídico, né? Que eu não adiantei ele porque foi de posse, não importa falar. E também a gente teria que mandar para o contábil. Na verdade é o contábil da prefeitura, né? Do executivo, que vai adequar constando só os cargos, né? Lá o salário que vai ser. Oi? Parecer nosso. Sim. Senhor presidente. Bom que vocês votam, gente. Que eu falo que... Mas o do idoso não vai ser votado, não é hoje, não? Hã? Do Conselho do Idoso? Vai votar tudo junto por causa que veio notificado, que veio tudo junto, por causa do impacto. É porque na verdade, assim, até às 17 horas, como o doutor disse, iriam 3 projetos para votação, né? Que é os 2 que vieram do Executivo e o interno da Câmara. Só que devido aos impactos, não foi para votação. E esses outros já estavam estabelecidos, né, presidente? Né? Porque tem muitos projetos antes do recesso e iria votar na próxima, só que já era tarde, não tinha como o doutor dar o parecer jurídico dele nesse do idoso, né? Até porque às 18 horas nós tivemos uma reunião com alguns assessores aqui da Câmara. Por esse motivo ficou para votar na próxima. Isso eu entendi, porque o do idoso já veio há mais tempo. Ele veio terça-feira pra cá. Então, terça-feira passada. Terça-feira não, assim, veio terça dessa semana, né? 6 dias. 6 dias. 6 dias. Aí, quando já era 5 horas... Foi sexta-feira. Sexta-feira. O do idoso foi sexta, né? Sexta-feira, que foi pra ter falado aqui. Isso do idoso, na verdade, eu nem recebi ainda, né? Aliás, me corrija, né, caso eu estiver correto, se eu estiver errado, mas eu acho que isso eu nem recebi, né? Por e-mail foi pro grupo. Foi no grupo, né? Eu sei que eu recebi do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, inclusive já tem parecer nele, não me lembro desse do idoso. Lembro da EDO, também já está para análise, mas não lembro desse do Conselho do Idoso. Mas também o Conselho do Idoso também, gente, a gente pode fazer uma questão de lá também, não tem problema, porque na verdade é a produção de lei federal, então não tem grande complexidade não. Essa questão de idoso, Esses idosos, vocês têm algum... Tem algum prazo? É dia 26 de junho a conferência do idoso. Final do mês, dia 26 de junho. Não, tem. Não dá tempo. Vai ter uma reunião antes, né? É uma cancelada. Isso é uma questão de semana. Aí se tiver alguma priorizar, que a gente precisa dela para conferência. Não, pode ficar tranquilo, já deixa tudo um jeito lá, não dá para provar aqui nesse assunto. Nossa parte, só não se preocupar. Na hora. Ata da 7ª reunião ordinária da Câmara Municipal do ano 2025.
aos 9 dias do mês de junho do ano de 2025, às 19 horas, no plenário Maria Edna Pires, da Câmara Municipal situada na Rua do Progresso, número 214, bairro Centro, São Gonçalo do Rio Preto, Minas Gerais, ocorreu a 7ª reunião ordinária, legislatura 2025-2028, biênio 2025-2026, com a presença dos vereadores, conforme consta do livro de chamadas de reuniões. A reunião consta com a presença do assessor jurídico, Dr. Fernando Alcides Sena, e do assessor parlamentar, Dr. Marcos Antônio Santos. Feita a oração de costume, o vice-presidente determinou a abertura da reunião e solicitou a leitura da pauta. Correspondência. Ofício número 341 de 2025, sobre MIT, Prefeitura Municipal de Diamantina, Minas Gerais, convite para o Fórum de Cidades Protegidas. Ofício de lavra do vereador Pablo Ebert da Silva Santos. Indicações. Indicação número 017 de 2005, de lavra dos vereadores Gilmar Rodrigo Vieira e Pablo Ebert da Silva Santos. Indicação número 018 de 2005, de lavra do vereador Pablo Ebert da Silva Santos. Indicação número 019 de 2005, de lavra do vereador Pablo Ebert da Silva Santos. Requerimento número 002 de 2005, de lavra dos vereadores Gilmar Rodrigo Vieira e Cláudio do Rosário Rodrigues. Projetos em tramitação. Projeto de lei complementar número 001 de 2025 altera a estrutura administrativa da Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Preto, Estado de Minas Gerais, para criar cargo público da outras providências. Projeto de lei complementar número 002 de 2005 altera a estrutura administrativa do município de São Gonçalo do Rio Preto, alterando e atualizando a lei complementar número 003 de 2005 e das outras providências. Projeto de lei número 009 de 2005 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025 e da outras providências. Projeto de lei número 009 institui o Conselho Municipal da Pessoa Idosa do município de São Gonçalo e das outras providências. Projeto de lei número 013 de 2025 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente das outras providências. Projeto de lei 013 de 2025 dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, CAE, e revoga a Lei Municipal número 341, de 6 de dezembro de 2000, com vistas a atender o disposto na Constituição Federal nos artigos 6, 205, 208 e artigo 211, e de acordo com o artigo 43 da Resolução CDFNDE número 06 de 2020, de 8 de maio de 2000, deste município de São Gonçalo do Rio Preto, Estado de Minas Gerais, e da outras providências. Projeto de lei número 014 de 2025 dispõe sobre a fixação de subsídios secretários do município de São Gonçalo do Rio Preto, Minas Gerais, para a legislação de 2025 a 2028 e das outras providências. Ordem do dia. O presidente do Estado para a instrução e votação nesta reunião. Quanto ao projeto de lei 014 de 2025 e projeto de lei complementar número 02 de 2025, o assessor jurídico, Dr. Fernando Alcides Sena, explanou que as posturas foram retiradas de pauta por questões contábeis. Nada mais a discutir e, em cumprimento ao regime interno, o vice-presidente encerrou os trabalhos e, consecutivamente, a sessão. O conteúdo dessa reunião se encontra na íntegra gravado em arquivo de vídeo e áudio. Por esse motivo, os presentes servem direito de uso da imagem. A ata, depois de lida, se aprovada, será assinada por todos. Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Preto, 9 dias do mês de junho de 2025. Sim, presidente. Sim. Sim, presidente. Sim, presidente. Sim, presidente. Então, gente, já está aprovado por unanimidade dos presentes. Encerrada a sessão, a 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Preto.